mais um quadro do Pergunte ao Coach aqui no canal da Iron Guys. Eu inclusive estou na Espanha, em Girona. Eu vim para fazer um training camp aqui, trabalhar em um training camp. Vou para o Mundial de Ironman 70.3 em Marbella daqui 3 semanas. Então estou aproveitando para dar uma reconhecida aqui de percurso na Espanha. Pretendo trazer algumas novidades aí para vocês, mas aproveitando o background aqui, vou responder as perguntas que vocês deixam aqui toda última quarta-feira do mês. A minha equipe coleta as perguntas e eu respondo o maior número de perguntas possíveis. Nessa edição, a gente falou muito sobre material de treino no geral, principalmente material de ciclismo, e também muito sobre carga de treinamento. Então eu espero que tenha esclarecido aí muitas das suas dúvidas. Esse vídeo é um oferecimento dos programas correntes mensais. Você pode escolher um programa equilibrado, iniciante ou com foco em uma das modalidades do triatlon enquanto faz manutenção das demais. Todos os treinos são flexíveis para 3 níveis: iniciante, intermediário e avançado. O acesso é via aplicativo, onde seus treinos estão detalhados em um calendário. Você tem acesso à caixa de mensagem com o treinador, pode exportar treino para o Garmin, demais smartwatches e rolos interativos. Você tem acesso a documentos na biblioteca e métricas de treino no longo prazo para monitorar seu progresso. O valor é a partir de R$ 49,00 mensais. Mais informações com vídeo explicativo pelo site ironguides.com.br. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlon da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal toda segunda quarta-feira e toda quarta-feira do mês. A gente fazia toda semana, teve uma trocazinha recente, e na quarta-feira do mês eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui nos nossos vídeos e também nas nossas mídias sociais. A minha equipe vai lá, coleta as perguntas e eu tento responder o maior número possível, tentando respeitar um limite de 30 minutos, senão acaba que fica grande, mas ninguém vai abrir esse vídeo. Antes de eu responder as perguntas, apenas deixando um lembrete que se você por acaso precisar de ajuda para estruturar seus treinos, entre em contato pelo nosso site ironguides.com.br. A gente tem um programa de treinamento de triatlon e de corrida de todos os níveis, desde o iniciante até o avançado, e de todas as distâncias, desde o sprint até o Ironman. A primeira pergunta aqui é do Teodoro Lazarotti: como montar meus próprios treinos? Teodoro, eu entendo que tem gente que talvez não possa ter um coach em termos financeiro, outros não querem ter um coach, não quer ter que ficar reportando para alguém em tudo que eles fazem, mas eu recomendo aí um mínimo de estrutura, pelo menos profissional no começo, para você aprender um pouquinho como estruturar seus treinos. Eu sou coach desde 2005, então tenho 20 anos de experiência, e o problema é que assim, a sua saúde está em jogo, tanto uma questão de lesão, equilíbrio hormonal, a sua longevidade no esporte também, seja física, seja mental. Às vezes você pode estar pegando pesado demais em termos aí de o quão você dedica, como que você estrutura seus treinos. Então ter um coach não é somente alguém que vai te prescrever um programa de treinamento, igual que você falou aqui, uma planilha de treino, mas tem todo esse ambiente geral, pensando na longevidade, como equilibrar o seu programa de treinamento com a sua rotina de vida. Então eu costumo falar que são 3 pilares quando eu lidou com um atleta. Bom, primeiro que o atleta tem que melhorar, esse é o número 1, de uma forma segura, e número 3, ser divertido e ser sustentável no longo prazo. É muito fácil você eliminar esse e você atingir 2 desses objetivos, mas manter esse equilíbrio é o desafio. Uma opção que você tem, talvez, seria trabalhar aí on and off com um treinador, talvez 4 a 6 meses numa prova principal do seu ano. Contrata um treinador ou um programa de treinamento, segue aquela estrutura, e no restante do ano você faz meio que por sua conta aí, você economiza um dinheiro, você tem um pouco de um descanso mental ali de estar reportando para um treinador ou para um programa de treinamento. Mas respondendo a sua pergunta de uma maneira bem direta, eu acredito que o próprio Ironman, eles ainda têm um programa de treinamento, Ironman University, Universidade do Ironman. Não tenho certeza se ainda está funcionando. Você vai pagar lá, eu acredito que eram $700, $800, alguma coisa desse tipo, e você vai ter uma certificação, você vai ter pelo menos uma estrutura de como ser um coach, aí você será coach de você mesmo. A pergunta aqui, Daniel Leite: como definir em qual categoria o atleta é mais forte, na bike ou na corrida, para assim definir em qual devo focar mais para melhorar? Daniel, bom, primeiro que você falou aqui sobre em qual devo focar, mas você não falou se você quer focar no seu ponto mais forte ou no seu ponto mais fraco, que isso é uma das dificuldades que a gente tem ao decidir qual que vai ser o próximo passo em relação ao atleta. A gente tem uma regra que é a seguinte: compita seus pontos fortes, mas treine seus pontos fracos. Então você já deve ter entendido isso mais ou menos. E entenda também que é impossível você ser um atleta equilibrado
seja certinho ali, que a corrida, o ciclismo e a natação vão ser mais ou menos nivelados. É natural que todo mundo aí, até os melhores do mundo, o próprio campeão olímpico aí, o Alex, um excelente corredor, já tem um ponto fraco um pouco mais ali na natação e no ciclismo. Então, campeões de Ironman também vai ser a mesma história, sempre tem algum ponto fraco ali, um ponto que é um pouco mais forte, porém, procure então no seu treinamento equilibrar um pouco mais, mas não tenha medo de no dia da prova trabalhar muito esses pontos fortes. Mas, respondendo essa pergunta, bom, tem algumas maneiras de você fazer isso. Primeiro é uma conta matemática simples, você pega os profissionais que estão competindo naquela prova, ou que vão competir uma prova mesma que você, e você simplesmente adiciona uma proporção, uma porcentagem, e você vai conseguir ver aonde que você está mais perto. Vamos supor, se você fez um triatlon olímpico, eu peguei alguns tempos aleatórios, no caso aqui eu até peguei um amador de alta performance, viu? Porque o amador, a estratégia é um pouquinho diferente, o profissional, a natação tem um peso um pouco maior do que no amador, uma importância um pouco maior, mas digamos aqui que um amador nada para os 1.500 para 25 minutos, pedala 40 km para 1 hora e corre 10 km para 40 minutos. Então, é um amador muito bom, talvez assim do nível nacional, que compete ali entre os 10 primeiros da categoria num campeonato brasileiro, uma coisa desse tipo. Então, se você adiciona 50% disso, você fica com uma natação de 37 minutos, um ciclismo de 1 hora e 30 e uma corrida de 60. Então, aí você tem uma noção. É claro que assim, o ciclismo, por ter o fator aerodinâmico ser muito importante, então o peso dele é meio que exponencial. Então a diferença não vai ser tanto assim, porque é difícil você melhorar tanto no ciclismo. Uma outra maneira é você se comparar com aqueles que estão perto de você, seus amigos de treino, se pergunte ali, você vai começar a entender também. Às vezes você fica para trás em todos os treinos de corrida, já no treino de ciclismo você consegue acompanhar a turma, você vai ouvir comentários, assim você vai entendendo um pouco aonde que estão seus pontos fortes, pontos fracos. E um detalhe final que você pode analisar também seria o resultado da sua prova. Então vamos lá, você competiu um triatlon aleatório lá, aí você abre o resultado, vai ter a página que está seu nome, vão ter ali, sei lá, uns 10 atletas, e você consegue comparar com os atletas que estão terminando a prova com o seu tempo, aonde que você está em relação a cada modalidade. Às vezes você nadou um pouco mais devagar do que o resto do pessoal, às vezes o seu ciclismo foi muito mais forte do que o resto do pessoal, e a corrida foi mais ou menos igual, então talvez um pouquinho mais fraco. Então isso você consegue ter uma ideia dos atletas que terminam em um tempo parecido com você, aonde que você está. A próxima pergunta aqui é do Bruno Oliveira. Fale um pouco sobre o tamanho de coroa e de pé de vela em relação à altura do atleta. Lembro de um atleta seu de 2 metros que você falou sobre ele não mexer no tamanho da coroa. Bruno, bom, primeiro em relação ao meu atleta, eu lembro sim desse vídeo. O que aconteceu foi, ele já pedalava, que eu acredito que uma coroa 55, ele estava para fazer o primeiro Ironman dele e ele queria fazer um upgrade para uma coroa 58. Então eu falei, não faça isso, deixa para depois da prova, até porque o Ironman, a coroa 55, para o nível daquele atleta é suficiente. Mas, voltando aqui para a sua pergunta, 100% dos meus amadores de performance utilizam uma coroa pelo menos de tamanho 54. O problema é que as bicicletas, se você vai na loja lá, comprar uma bicicleta de contrarrelógio nova, é bem provável que ela vai vir com uma coroa 52. Isso é porque os fabricantes, eles precisam nivelar por baixo o tamanho da coroa, porque seria muito frustrante para uma pessoa, um atleta de fim de semana, vá lá, compra uma bicicleta e ele não consegue nem subir e voltar para casa dele ali na subida porque a marcha está pesada demais. Então eles nivelam por baixo, por isso que 100% dos meus atletas podem acabar de comprar uma bicicleta nova, eu falo, beleza, mas vai ter que trocar a coroa, vai ter que pegar uma coroa pelo menos 54, 55 no caso desse atleta, 56. Inclusive tem uma outra pergunta em relação à coroa aqui, depois eu quero que você fique até o final do vídeo para prestar atenção nisso. Já o comprimento do pé de vela, ele é um pouco menos importante, porque a coroa é fundamental. Se você é um atleta meu que trabalha comigo e você tem uma coroa 52, todo dia eu vou te mandar um e-mail perguntando, cadê sua coroa maior? Cadê sua coroa maior? Já se você tem um pé de vela que eu acho que está ou um pouquinho longo demais, raramente o curto demais, eu não vou perturbar tanto assim, até porque é muito difícil você sentir essa diferença. Inclusive é um assunto também meio contraditório, assim. Agora a moda é pedalar no pé de vela um pouco mais curtinho, mas existem atletas suficientes pedalando no pé de vela mais longo que tem muito sucesso aí no circuito mundial, e até pouco tempo atrás, a moda era pedalar em um pé de vela um pouco mais longo, que você tem mais torque, né? É uma alavanca maior. Mas, de uma regra geral, o que eu recomendaria é um pé de vela 165 para quem tem 175 ou menos e um pé de vela 167,5
para o pessoal que fica ali 1,75 até 1,85. O problema é que o pé de vela é uma peça que é muito cara se você for comprar nova. Então você vai gastar alguns milhares de reais ali, 2, 3, 4 mil reais, dependendo aí do modelo, do fabricante. Então a minha sugestão seria pegar esse curso com pé de vela e jogar lá embaixo na sua lista de coisa que é mais importante você gastar dinheiro. Então primeiro, você já está pedalando um quadro de contrarrelógio? Se não, já vale a pena focar nisso. Como que está a relação do seu capacete de contrarrelógio, do seu pneu, das suas rodas, da sua coroa, inclusive. Então tem vários equipamentos aí que têm uma importância muito maior do que simplesmente o tamanho do pé de vela. Em relação aos benefícios de um pé de vela um pouco mais curto, que você deve estar lendo aí, é porque ele de fato te ajuda a ter uma posição mais baixa na bicicleta, ficar mais aerodinâmico e ainda assim manter o ângulo do seu quadril relativamente bem aberto para que você consiga imprimir uma boa potência. Além disso, ele te ajuda a correr um pouco melhor também depois que você faz o triatlon, porém vai ter essa penalidadezinha do que a sua alavanca é um pouco menor, mas vai depender também da sua cadência, do tipo de prova que você faz, se tem muita subida, se não tem subida, claro aí do estilo da sua bicicleta, se for contra-relógio ou não, mas enfim, fica de olho nisso aí, mas também não fique tanto preocupado, eu acho que a sua pergunta da coroa é muito mais importante. A próxima pergunta aqui foi do Joilson Júnior: como trabalhar os batimentos cardíacos nas provas de triatlon, sprint e 70.3 de forma a não extrapolar o limiar e acabar quebrando? Joilson, nos nossos programas de treinamento, a gente tem uma tabela da distância da prova e de qual zona de frequência cardíaca que você deve trabalhar, inclusive em relação ao nível também. Então, o nível intermediário seria lá na zona 3 médio, o nível iniciante na zona 2 alto para a zona 3 baixo, o nível avançado da zona 3 alta para a zona 4 baixo, alguma coisa desse tipo. Pro 70.3, alguns pontos você cruzaria com outras zonas de treinamento e também lhe ensino a fazer o teste para você determinar essas zonas. É claro que assim, tudo que é em relação a número no nosso esporte é só uma referência e não é um modelo fixo, um modelo exato. Você deve levar em relação às condições climáticas, condições da prova, como você está sentindo, até porque a sua frequência cardíaca muda um pouco no dia da prova, pelo polimento, pelo descanso, pela adrenalina, costuma ser um pouco mais alta aqui nos treinos, mas pelo menos isso vai te dar uma referenciazinha assim pro dia da prova. Pergunta aqui do Learte Nascimento: coach, comprei uma bike speed nova que veio com pneu 32. Estava pensando que é mais vantagem trocar para pneu 25, de até uns 400 reais, ou colocar um clipe de guidão TT. O que melhoraria meu pedal? Bom, primeiro, pessoal, que o clipe de guidão é aquela alavanca, não sei se vai dar para ver ali atrás, eu não tenho o clipe, você coloca numa hold, você transforma uma hold em uma posição TT, pelo menos a parte da frente ali. A resposta seria essa, seria sim. Agora, você que está com pneu 32, isso não fala muita coisa. Pelo que eu estou sentindo aqui, é uma bicicleta do nível bem iniciante, então nesse caso é bem provável sim que o seu pneu vai ser de muito pouco performance, mas eu ainda assim acredito que o seu ganho com o guidão vai ser maior. Porém, dá uma olhada, se você dá uma estudada no seu pneu, procura, às vezes até pergunta para o ChatGPT aí, rolling resistance do seu pneu, entende qual que vai ser a penalidade dele, porque se for muito ruim, ele vai agarrar muito ali, então você vai perder bastante performance, mas eu ainda acho que ter uma posição de contrarrelógio vai ajudar demais. Vai depender um pouco também do seu nível. Se você pedala ali acima dos 30 km por hora, vai aumentar a sua aerodinâmica, vai reduzir o seu arrasto aerodinâmico e vai te deixar mais rápido. Porém, se você estiver ainda na casa dos 20, qualquer coisa, talvez seria mais interessante você focar na resistência de rolagem do pneu, que ela vai ser mais importante do que a sua aerodinâmica, porque você ainda não vai estar andando tão rápido assim. A pergunta aqui do Sérgio Brazuca: em outubro de 2025, que modelo de Garmin você recomendaria para o triatlo? Sérgio, o problema de alguns dos Garmins é que eles são muito grossos, muito pesados, né? E atrapalha demais na natação. Eu, inclusive, tô com o meu pulso aqui, é um Coros 3, muito fininho, muito levinho, gosto demais de nadar com ele. Já tive um Garmin, o Garmin Fenix 6, eu acredito, era pelo menos o dobro disso aqui, eu achava que era muito pesado, mas, respondendo a sua pergunta de uma forma bem direta, considerando isso, vá para o Garmin 965 se você tiver um orçamento mais flexível, estiver disposto a investir,
Porém, se você tiver um pouco mais apertado aí, pega o Garmin 735 XT. Eu vou deixar inclusive o link aqui na descrição do vídeo. Próxima pergunta aqui do Luiz Henrique. Vinícius, qual o principal benefício do treino de bike Big Gear? Bom, Big Gear é utilizar a marcha mais pesada ou pedalar com uma cadência extremamente baixa. O grande objetivo é o ganho de força. Então eu quero que você faça uma comparação de se por acaso você for na academia e você começar a fazer ou leg press ou então um agachamento ali, é um trabalho de musculação para as pernas. O que acontece? A sua carga muscular ela é muito mais alta do que a carga de aeróbica. A sua frequência cardíaca não vai subir assim, não vai ficar alta por muito tempo, porém as pernas não aguentam mais. Então o Big Gear é quase que uma musculação específica em cima da bicicleta. É claro que você consegue fazer por muito mais tempo do que em uma sala de academia, mas isso vai depender um pouco também da intensidade. Então o que eu recomendo, pelo menos nos nossos programas da Iron Guides, é você começar com uma proporção de trabalho e descanso praticamente 1 por 1, então aquelas repetições de 1 minuto com altíssima potência, trabalhando em ali 50, 55, até uns 60 rotações por minuto, com 1 minuto descansando, ou 2 e 2, 3 e 3, alguma coisa desse tipo. E à medida que você for chegando perto da sua prova, você vai deixando o treino mais específico para o dia da prova, então você troca essa proporção. Você pode fazer talvez 3 minutos de trabalho de Big Gear por 1 minuto de recuperação, 1 minuto de descanso e vai repetindo isso aí, até que eventualmente você pode fazer todo um pedal relativamente longo, um contrarrelógio, utilizando uma cadência mais baixa. Você vai perceber nesse treino que as pernas ficam gritando ali, mas a sua frequência cardíaca fica relativamente controlada, a sua frequência cardíaca não sobe demais, o seu lactato não vai subir demais, mas a musculatura fica gritando ali. Então é aquilo, você está fazendo praticamente uma musculação em cima da bicicleta. E para lembrar, no dia da prova, eu ainda assim sugiro que você pedale com uma cadência um pouco mais baixa, porém não é necessário utilizar a bicicleta não é necessário utilizar a marcha mais pesada da bicicleta. Você provavelmente vai utilizar ali da metade para baixo, né, se for um percurso relativamente plano aí, mas não necessariamente a marcha mais pesada. Já nos treinos é muito interessante você trabalhar nela. A próxima pergunta aqui é do Seg Oficial. Pela sua experiência como treinador e atleta, seria possível evoluir na natação apenas seguindo os programas da Iron Guides, sem a necessidade de um professor presente me auxiliando? Além disso, para as provas de travessia até mais longas que a distância do Ironman, o conteúdo de treino das planilhas do Ironman seriam suficientes ou acredita ser necessário algo mais específico? Olha, os programas vão te ajudar sim, até porque na nossa metodologia da Iron Guides a gente tende a dar uma importância maior do que os outros programas de treinamento para natação, porque eu acredito que primeiro a natação tem um peso estratégico na prova muito importante. Além disso, a fadiga que você carrega da natação, ela fica com você no ciclismo e na corrida. Então tem muita gente que acha que a natação é só 10% das provas longas. Você falou do Ironman aqui, o atleta nada ali em 1 hora e pouquinho e faz 10, 11, 12 horas de prova, então eu vou gastar a mesma proporção no treinamento. Não, isso é uma maneira errada, porque você, se sair da natação já com muito desgaste, você não vai conseguir imprimir uma boa performance no ciclismo e na corrida. Então a própria estrutura dos programas da Iron Guides, você vai estar vai depender um pouco do nível da distância, mas serão ali 3, 4 treinos por semana, talvez um treino opcional. E mesmo dentro desse programa, você vai trabalhar vários tipos de treinos, vários sistemas, você vai fazer seu longo, você vai trabalhar velocidade, você vai trabalhar tolerância a lactato, você vai trabalhar força, utilizar o palmar, o boy, às vezes a borracha de tornozelo. Então vai sim te dar uma boa estrutura e você vai melhorar sim, mesmo sem o professor presente do seu lado. Claro que é uma coisa interessante, principalmente no começo, até que você pegue uma boa base de técnica, mas depois de um tempo é mais em relação à forma física, à força. Ninguém tem também, né, um orçamento infinito e muito tempo para ficar trabalhando técnica para sempre também. Já respondendo a sua pergunta se o treinamento do Ironman é suficiente, olha, se você for fazer uma travessia de até 5 km, dá para ir sem problema. Talvez seja interessante diminuir um pouco a carga do ciclismo e da corrida para você não ficar tão fadigado, até porque você não vai competir um Ironman, mas somente a distância da natação, ou talvez um pouco mais no Ironman, mas você vai ver que é bastante carga lá sim. Se por acaso você for inventar de fazer alguma travessia que seja bem mais longa, 10 km ou até algo mais longa do que 10 km, aí já vale pegar alguma coisa específica, porque você vai ter que treinar muito mais do que fazer ali um longo de 4.000 toda semana, que é mais ou menos o que a gente recomenda no programa do Ironman. E o que você pode fazer também, se você for competir uma prova um pouquinho só mais longa que o Ironman, talvez dos 5 km, seria adaptar um pouco a própria planilha. Talvez faça ali uns 20% a mais de volume.
você pega, visualiza o Ironman, vamos arredondar ali para 4.000, né? Você vai competir uma prova de 5, 20% a mais ali, 4.000 e tanto, então assim, vai já pelo menos te dar um pouco mais de confiança que o volume é suficiente. A pergunta aqui do Augusto Brito: coroas de 54, 56, 58 ou 60 dentes, o que recomenda para aqueles entusiastas que precisam melhorar a potência na bike? Augusto, bom, uma coroa 54, a não ser que você seja muito iniciante, eu acho que não tem erro não, viu? Isso aí pode pegar sem medo, todo mundo. E como eu te falei, até um atleta, eu tenho até atleta feminino do nível intermediário que usa coroa 54, porque ela estava numa coroa 50, eu falei, para subir para 52 não vai fazer tanta diferença assim, vamos para 54 ali de uma vez, e ela já fez várias provas interessantes aí, é uma atleta que pedala relativamente ok, pedala uns 30 km por hora na distância do meio Ironman, talvez um pouquinho mais lento que isso na distância do Ironman, então assim, não é uma atleta iniciante, não é um atleta muito devagar, mas também não é uma atleta de performance, e ela utiliza uma coroa 54. A 54 não tem erro. A 56 já é uma coisa um pouco avançada demais. Eu acredito que você precisaria pedalar ali na distância do Ironman 70.3, uma prova plana, para 2 horas e 20, ou então um pouco mais rápido que isso, já para valer a pena, senão vai ficar até pesada demais. A 58 e a 60, aí a gente tem dois problemas. O primeiro é que se você por acaso tivesse perna para empurrar isso, eu acredito que você não estaria fazendo essa pergunta aqui. E o segundo é que nem todas as bicicletas você consegue trabalhar com essa coroa, porque ela fica grande demais, dependendo do quadro, ela vai encostar no quadro quando tiver com a corrente ali, então tem que ter cuidado na hora que você passa ali do tamanho 56, eu já pedalei com coroa 58, funcionou na minha bicicleta, mas eu já tive vários atletas que tentei fazer o upgrade, o mecânico falou, isso aqui não tá casando não tá dando certo. Algumas marcas de bicicletas aí não foram feitas para trabalhar com uma coroa maior, inclusive essa bicicleta que eu estou aqui atrás, o fabricante recomenda uma coroa de no máximo 54, é claro que é um quadro para ciclismo, então tem umas proporções um pouco diferentes, mas você tem algumas limitações. E a última pergunta aqui do Guilherme, GLCM, você sabe indicar o aerobar ou clipe para a bicicleta Cannondale System 6 com guidão de estrada drop bar em carbono integrado com a mesa? Guilherme, interessante a sua pergunta, porque essa bicicleta que está aqui atrás, há mais ou menos uma semana eu troquei o guidão dela, eu tinha um guidão de carbono parecido com o que você falou aqui, passei um buraco e o guidão trincou. E foi uma situação interessante que eu falei, pô, ainda bem, finalmente, porque eu já estava para trocar, pegar um guidão daqueles redondo tradicional de alumínio, porque eu quero colocar um aerobar nessa bicicleta road que eu tenho para brincar. Inclusive eu estou aqui na Espanha, estou fazendo um training camp, vou lá para o Mundial de 70.3 para dar um suporte aos meus atletas, então eu trouxe uma road um pouco mais versátil, mas quero colocar um aerobar. Eu dei uma pesquisada aqui, existe um aerobar da marca Deda, dedo com A no final. Dá uma pesquisada aí. O problema é que vai ser muito caro. Então talvez já valha a pena, você pega um guidão um pouco mais simples, de alumínio, para que você ali consiga apertar o clip-on sem medo de trincar o carbono, coloca ali, porque o ganho aerodinâmico que você vai ter vai por muito vencer qualquer tipo de ganho de performance em relação a peso, ou então a aerodinâmica mais fininha do seu guidão ali. Às vezes você até vende esse guidão aí que ele vale muito dinheiro, só com a troca aí que você já vai fazer, você já consegue fazer essa troca sem gastar nenhum dinheiro adicional. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, dê uma curtida e não deixe também de deixar as suas perguntas aqui no final desse vídeo.